Olá, lindezas! Recebi uma pergunta muito pertinente de uma aluna de graduação a respeito de publicação da monografia. Ela está ainda fazendo a monografia, vai defender em setembro e já recebeu o convite de uma editora independente para publicar em forma de livro. E a pergunta dela é se deveria aceitar, se seria mais interessante aceitar esse convite ou se seria mais interessante publicar em forma de artigo. O próximo áudio é minha resposta a ela. Depois eu vou apresentar algumas orientações sobre esses convites que a gente recebe em nossos e-mails. Bom dia, lindeza, tudo bem? Recebi seu e-mail em que você pergunta sobre a publicação da monografia em forma de livro ou em forma de artigo e questiona sobre a relevância de um e outro. Bom, quando a gente recebe esses convites nos nossos e-mails, em geral são editoras predatórias. Elas oferecem um serviço em troca de um certo valor e não há muitos critérios éticos e não passa por revisão de pares. Qualquer coisa se publica. Em geral, esse tipo de publicação não é legal para o nosso Lattes. É muito melhor, neste caso, você fazer, ou você submeter a sua monografia depois em forma de livro, que daí precisa passar por todo um processo de retextualização para que se torne um livro, porque monografia é um trabalho escolar, livro tem outra característica, e aí passar por uma editora que tem um conselho editorial, que tem revisões por pares, etc e tal, aí seria bacana. Ou em relação a esses convites que a gente recebe no nosso e-mail ou publicar em forma de artigo, aí eu acho que a relevância maior é a publicação em forma de artigo, tá? Por quê? Porque o artigo você manda para uma revista, eles passam para avaliação de pares, e há todo um critério, uma rigorosidade para que confira a qualidade para o seu trabalho, que qualifique o seu trabalho. Diferente desses convites que a gente recebe no e-mail, tá bom? Beijos. Em geral, a gente que busca esses periódicos e submete o manuscrito para a avaliação, né? Primeiro do editor, depois para avaliação por pares. E nas editoras também, quando são editoras consolidadas, é você quem vai buscar essa editora e vai propor a submissão aí do seu original. E em relação a essas editoras predatórias e também os jornais predatórios, eles vão te procurar, eles vão enviar um e-mail. Por exemplo, se a gente publicar apenas um resumo simples em um anais de um evento local que nem tenha relevância nacional, eles vão te mandar um e-mail com o título deste resumo, dizendo: olha, seu trabalho foi avaliado e considerou-se que é relevante, etc. e tal. Eles nem acessaram o teu texto para começo da história, né? E segundo, não houve nenhuma avaliação de fato, apenas tentou-se pescar esse interlocutor aí, citando um texto que realmente é dele, uma apresentação que realmente é dele, mas não há de fato, nenhuma avaliação em relação à qualidade dessa publicação ou dessa apresentação oral, ou que seja apenas às vezes do título, né? Eles caçam o título e jogam a partir disso lá no seu e-mail. Então, o e-mail, ele vem personalizado de fato, o que parece que faz parecer, num primeiro momento, que se trata de algo realmente endereçado a mim e com critérios, mas não é o caso. Editoras consolidadas, jornais, revistas consolidadas não farão convite especial a você, a menos que você seja um bambambam da área. Não sendo o caso, elas farão chamadas públicas que serão publicadas no site da revista, no site da editora, e dessa forma ela vai convidar para a submissão de seu trabalho. Essas editoras, esses jornais não estão interessados na publicação científica, na qualidade das pesquisas que se publicam, no avanço científico. Não, elas estão interessadas em ganhar dinheiro. Então, em geral, elas vão cobrar para você publicar com elas. As editoras têm cobrado em torno aí de R$ 400, os artigos nesses journals internacionais aí que são predatórios giram em torno mais ou menos aí de $100.
Em relação aos journals, eles vão publicar muitos artigos por volume. Você abre lá, tem 100, 200 artigos, coisa impossível de se fazer numa publicação de qualidade. E há uma miscelânea aí também de áreas. No mesmo volume temos publicações na área de letras, de matemática, das engenharias, de medicina, ou seja, eles não são especializados em nada, ou melhor, são especializados sim em catar o dinheiro dos desavisados. Além disso, não se verifica um padrão dos artigos. A gente abre um, tem 5 páginas, o outro tem 32 páginas. Também não há um padrão estético na formatação e muito menos na questão qualitativa, da qualidade da pesquisa. Então, qualquer coisa que você enviar, você vai publicar. Pode ser, inclusive, uma pesquisa totalmente mentirosa, não vai ter nenhum critério para fazer o filtro desta pesquisa, vai ser publicado. E você não vai querer ter o seu artigo aí junto, né? Dessa miscelânea sem qualidade. Também é uma característica a forte presença de autores brasileiros. Então, nós brasileiros somos um alvo fácil para esses jornais predatórios. Estou falando, inclusive, o que é mais recorrente, desses jornais internacionais predatórios. Inclusive, a indicação do Qualis é um chamariz para o brasileiro, inclusive é um engodo, porque a gente vê que tem uma qualificação dentro do Qualis CAPES, e se você for pesquisar, alguns deles realmente estão avaliados. Então, na avaliação, na classificação quântica da CAPES, passa às vezes sendo uma revista A. E o fato do journal ser avaliado, e muito bem avaliado, inclusive em alguns casos pela Qualis CAPES, faz com que a gente entenda que se trata de um journal de credibilidade, o que não é verdade. Por isso é importante ver o conjunto de características. É muito comum que essas editoras e esses journals, essas revistas, não tenham um e-mail institucional. Então vão ter lá o nome da revista, @gmail, por exemplo. E aí você já pode começar a desconfiar, porque instituições sérias têm um e-mail institucional. Nós estamos em um período de avaliação dos programas de pós-graduação e eu faço parte de uma comissão em que a gente avalia, faz uma pré-avaliação dos livros para enviar então para a CAPES. E nós precisamos preencher uma tabela já com uma determinada orientação da própria CAPES, que é: se trata-se de livro publicado por uma editora que é uma editora predatória, que não tem histórico de publicação, nós devemos atribuir 0, ou seja, não conta nada. Então, qualquer editora que eu publicar e tiver que pagar é 0? Não, há editoras consolidadas. Por exemplo, se você publicar com a Pontes, com a Contexto, etc e tal, você vai pagar por essa publicação, mas são editoras que já estão consolidadas no mercado e aí gera pontuação. Com relação às editoras predatórias, a indicação é 0 pontos. Ou seja, se você tem interesse em ser aluno de pós-graduação, se você já é aluno de pós-graduação, tem interesse em fazer carreira acadêmica, é um péssimo negócio você pagar para editoras predatórias. Então, pague para uma editora consolidada, se for o caso. E a minha sugestão é: organize-se para produzir uma boa pesquisa, para transformar essa pesquisa em um bom texto, para publicar em uma boa revista e assim contribuir não só para o seu Lattes, mas também para o avanço científico de forma geral. Beleza, Liteza? Até a próxima.